Hoje, então, a gente vai estar fazendo essa mão aqui na pintura a óleo através da técnica La Prima. A técnica La Prima é importante pensar em como ela funciona, no que ela consiste. A técnica La Prima é uma técnica que a gente trabalha já com a cor base, com a iluminação, com a pigmentação, já em uma ou poucas camadas, tá? Diferente da velatura, onde primeiro a gente faz uma camada, espera secar, faz outra, espera secar. Aqui então a gente vai estar fazendo essa mão usando tinta óleo através da técnica La Prima. E eu vou estar ensinando aqui o passo a passo então pra gente estar fazendo essa mão, tá bom? Então, primeiro a gente precisa pensar em marcar os tons mais escuros aqui nessa composição. Por quê? Conforme a gente vai passando a tinta, a gente vai perdendo as linhas do esboço. Então, marcando os pontos de baixa iluminação, a gente já consegue um melhor traço para nós, para a gente conseguir visualizar melhor posteriormente. Então, aqui é importante a gente trabalhar primeiro com 2 pincéis, os chanfrados, que são esses de ponta diagonal. Um para tom claro e outro para tom escuro. Então, vou estar usando esse aqui, que é um tamanho médio, esse aqui é o tamanho 2, tá? Dessa linha. E eu vou estar trabalhando com algumas tonalidades. Essa pele é uma pele clara, porém é uma pele fria, né? Então, qual que vai ser essa mistura básica ali do tom mais escuro? A gente vai estar trabalhando com o sépia, tá? Com o amarelo nápoles, com um pouquinho de branco e também com o gris de pane. O gris de pane, ele tem um fundo azulado, então por isso ele vai trazer essa frieza, né? Porque o azul, ele tem um fundo frio, ele é uma cor fria. Então, acrescentando um pouco de gris na nossa mistura, que ela já está aqui, então o gris, o sépia, o amarelo nápoles e um pouquinho de branco, a gente vai estar trabalhando com um tom escuro frio, tá? Então, vamos lá. Então, é importante, com um óleo de linhaça, né, levemente a gente estar umedecendo essa mistura para ficar mais maleável e facilitar, né, a nossa pigmentação ali na tela. De qualquer forma, a gente ainda não trabalha com o tom mais escuro final. Esse aqui é um tom escuro, sim, porém não vai ser o tom escuro final que a gente vai estar usando aqui nesse pedaço aqui. Então, eu vou estar marcando os pontos de baixa iluminação aqui da tela. Que na maioria das vezes são entre os dedos e nas pontas. Por que nas pontas? Porque aqui os dedos estão dobrados. E quando eles estão dobrados, numa luz natural, a gente vê que a parte ali mais dobradinha, ela vai ficando mais escura. Então, sim, é importante a gente vir marcando aqui de maneira bem leve. Por que maneira leve? Porque na pintura a óleo, no retrato, a tinta ela é mais grossa assim. E para ficar uma maior naturalidade, uma maior fluidez, né? A gente vem trazendo essas pequenas pinceladas, não muito grosseiras, também por isso que a gente acaba usando o óleo para deixar essa tinta mais transparente e mais fina, tá bom? Então aqui a gente vem marcando, estou marcando ali os pontos de sombra que eu vejo ali na referência, essa imagem que tem uma referência, então eu estou usando a iluminação da própria imagem, principalmente aqui entre os dedos, tem pontos escuros para trazer ali divisão dos mesmos. E principalmente nos dedos mais dobradinhos, as pontas estão mais escuras justamente para dar, né, essa impressão de estarem dobrados e não acabar sendo um dedo menor. Também marco de maneira bem leve, mais leve que aqui, só com uma sujeira da tinta, os pontos aqui das articulações, onde tem aqui os ossos, né? Esses pontos mais altos, porque eles fazem sim uma sombra. Principalmente pensando que essa mamão, ela é uma mão mais magra, então ela vai estar com esses ossinhos levemente mais saltados. Ó. E só com a sujeira, então, da tinta que eu usei antes, eu venho trazendo pra cá, para esses pontos de baixo sombreamento, tá? Não é alto sombreamento igual aqui, eles são baixo sombreamento.
Aqui venho trazendo um pouquinho mais de tinta. Porém, ainda assim, de maneira mais leve, venho trazendo aqui pro antebraço também, que ele tem um sombreado, porque o antebraço, né, o braço, ele tem uma forma cilíndrica. Então, a gente tem um volume em ambos as pontas que a gente tem que vir trazendo claridade mais pro centro. Nesse caso, que a iluminação vem mais de cima, a ponta mais escura vai estar aqui embaixo, porque a iluminação está mais em cima. No outro lado, ali na parte de cima, também deve ter um pouquinho de sombreamento, não pelo fato de ser escuro, mas para dar a impressão, sim, ali da forma cilíndrica, tá? Venho marcando levemente ali as veias, só com essa sujeira aqui da tinta. Agora, com a minha marcação já feita, eu vou estar trabalhando, então, com os meios tons, tá? Vou dar uma limpada aqui no meu pincel, vou pegar um pouquinho de óleo. E com a mesma mistura, eu vou fazer um tom mais claro. Por que é importante a gente usar a mesma mistura? E apenas clareá-lo. Vou estar usando branco aqui, um pouquinho de amarelo nápoles, tá? E eu preciso vir acrescentando um pouquinho de amarelo ocre. Por quê? Lembra que o gris tem fundo azulado, certo? Então, o gris, ele fica um tom mais frio. Então, com o amarelo ocre, eu venho trazendo um pouquinho mais de saturação para nossa tinta, para conseguir fazer o meio tom aqui desta mão. Um pouco de vermelho, para trazer a parte mais corada, né? Esse fundo coradinho. E a gente vai começar a vir marcando. Vou pegar ali meu outro pincel, que ele tá já marcado de tinta mais clara. E vou começar a trabalhar o meio tom. Então, aqui eu venho trabalhando, começando, né? Vou trabalhar o meio tom aqui da mão. O óleo, né? Ele acaba facilitando muito nossa aplicação, porque ele permite que a tela fique mais maleável, né? A mistura, ela fique mais maleável. Então, eu ainda venho usando o pincel chanfrado, pois os pincéis chanfrados, eles facilitam nossa aplicação. Cada ponta de pincel tem uma finalidade específica, né? Com objetivos que ficam mais fáceis. Por exemplo, os chanfrados, eu vou ali estar sempre indicando para os meus alunos usarem para pigmentação, né? Pigmentação, ou fazer cabelos, fazer pelos, por causa da ponta dele, que é mais... apesar de ser macia, ela é mais firme, então isso facilita também. Porque um pincel muito macio, muito molinho, você não vai conseguir pigmentar fácil, você vai acabar perdendo muita tinta e vai se tornar um trabalho mais complicado. Então, para pigmentação, né, essa primeira base, digamos assim, busque por pincéis macios, sim, porém firmes, tá? É muito importante que eles sejam mais firmes. Então, aqui eu venho trabalhando todo o meio tom, vou trabalhando levemente aqui, fazendo uma mesclagem, um degradê com o subtom escuro ali que a gente já tinha feito anteriormente. E conforme vai chegando aqui na área mais clara, eu vou acrescentando mais branco dentro ali, né, da minha mistura que eu já tinha feito. Percebe que vai criando um aspecto cilíndrico para nossa forma? Justamente, né, para não deixar essa forma ficar muito reta. Venho terminando de acrescentar ali onde precisa. Sempre importante pigmentar todos os espaços, não deixar espaço nenhum em branco, tá?
pigmentar todos os espaços da tela. Muito bem, aqui tem nossa base feita, tá? Agora a gente vai pegar novamente um outro pincel. Agora eu vou pegar um pincel língua de gato, que são esses pincéis que são em formato de U, tá? E vou começar a trabalhar novamente com um sombreado, tá? Esses pincéis aqui, eles servem muito bem para suavização. Então eu vou pegar ali aquela mistura que a gente tinha feito lá no começo, um pouquinho de óleo, vou acrescentar aqui, um pouquinho de gris para deixar ela mais fria. E vou trabalhar nos pontos que ali na nossa referência possuem mais sombra. Por exemplo, aqui na região do antebraço, por mais que tenha claridade, ela se torna levemente mais escura pela questão da presença de pelos, tá? Então a gente faz aqui toda uma base levemente mais escura e aqui na parte de cima da mão a gente vai deixar mais claro que aqui, para dar aquela impressão que tá dobrada. Esse braço vem para cá e a mão dobra para cá. Então é muito importante a gente trabalhar com o sombreamento para a gente conseguir fazer, né, esse aspecto aqui. Então meu pigmento ele com a ponta e com ele mais lateral, eu vou suavizando aqui em movimentos circulares. Esse braço ele vai estar continuando até lá, porém, pelo fato de ter a roupa, né, a gente não pigmenta até lá. A gente pigmenta só ali onde a pele está à mostra. Então ali, ó, com o sépia puro, eu venho trazendo um pouquinho mais de sombreamento para essa área aqui mais escura, que tem bastante acúmulo de pelo, né? E também pelo fato de estar na parte de baixo, não em cima. E vou voltar aqui com o sépia para refazer alguns pontos aqui de sombreamento entre os dedos, principalmente. E venho aqui esfumando. Vou trabalhando com o sépia, lembrando, nessa segunda etapa, nessa segunda camada, como a minha tinta está molhada, né, eu venho trabalhando só com a sujeira do pincel, porque isso vai causando um efeito de transparência. Então eu não preciso necessariamente vir pigmentando toda hora, porém vir esfumando, ó, trabalhando com a tinta que resta nas cerdas do pincel. Porque a tinta óleo, como ela tem alto intervalo de secagem, ela permite a gente trabalhar dessa maneira, tá? Que ela vai continuar úmida, a gente vai estar conseguindo mexer nela, sim, mesmo que já faça alguns minutos que a gente tenha colocado tinta no pincel. Vou estar pegando aqui um outro pincel língua de gato, tá? Ele está limpo. E com o tom bem mais claro agora, aquela mesma mistura, porém com um pouquinho mais de branco, eu vou começar a pigmentar minhas áreas de alta iluminação, tá? Então, com a mesma base de cor, porém levemente um pouquinho mais de branco, eu venho começando a pigmentar minhas áreas mais claras. A gente pode trabalhar aqui com o branco mais forte, porque a tinta de baixo está molhada, então quando eu colocar branco, ela não vai ficar branco. Ela vai clarear o tom que eu já tenho, tá? Isso aqui você já não consegue trabalhar com o branco assim mais puro quando a camada anterior está seca, porque daí o branco vai ficar mais estourado. Mas pelo fato de a gente estar fazendo ela prima, né? Então o branco aqui, ó, quando ele entra em contato com a cor que já está na tela, ele não fica branco, só clareia o valor tonal da cor que já está embaixo. Então eu venho colocando a minha claridade ali todo onde eu vejo necessário. Aqui, esse pedaço aqui em cima eu retirei um pouquinho, então depois, posteriormente, ele vai virar parte da roupa, tá? Então aqui eu venho colocando mais claridade nessa região mais em cima, principalmente ali na parte de cima ali da mão, porque essa mão está dobrada pra cá.
Então, é a sombra que vai causar esse efeito que esse braço está vindo aqui e nesse ponto a mão dobra, tá? Quando você pega muita tinta, retira um pouco do excesso aqui no pano e vem levemente esfumando essa tinta, né? Pra trazer mais naturalidade. Aqui é um retrato mais realista, então as tintas, eu busco que elas fiquem mais finas, né? Mais transparentes, para trazer maior naturalidade. De branco nessa região aqui. É muito importante você começar, se você está começando a pintar, né, retratos, é muito interessante você começar com referências, né? Obras de grandes mestres, ou ainda imagens de um ente querido, ou alguma imagem que você busque na internet. Mas é muito importante você criar esse hábito de, no início, sim, fazer com referências para o seu cérebro, sua mente, ela cria uma memória. Então, depois de algum tempo fazendo pinturas, gravuras, desenhos com referências, o seu cérebro já vai estar tão acostumado a criar, praticar aquele tipo de sombreamento, pigmentação, que você vai conseguir acabar criando do zero. Agora eu vou trabalhar, então, aqui com um pincel mais fininho. Esse daqui a gente chama de ponta-gota, tá? Vou primeiro trabalhar os pontos mais clarinhos, então com ele eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco e mais detalhadamente eu vou estar fazendo os pontos de iluminação mais altos, que vão ser nas articulações, aqui nessa parte de cima dos dedos, aqui da primeira porção, na unha, aqui no polegar a unha acaba aparecendo um pouquinho mais, levemente marquei. Venho trabalhando em alguns pontos aqui na parte de cima da mão, para onde fica escuro dá a impressão que são aquelas veias, tá? E agora usando esse mesmo pincel, vou tirar o excesso de tinta clara, vou estar vindo com o sépia, tá? Vou vir com o sépia puro, um pouquinho de gris de paine. Vai formar esse tom aqui, esse tom do meio mais escuro. E vou estar fazendo agora essas partes mais escuras aqui novamente. Vou estar marcando elas melhor. Então aqui de início, né, eu esqueço a parte ali que tem a unha e venho só marcando. Em alguns espaços, principalmente ali entre os dedos, que são espaços pequenos, onde possui pouca iluminação, eu coloco um pouquinho mais de gris de paine e venho levemente dando umas carimbadas. Para depois eu tiro o excesso aqui e dou uma leve pincelada novamente. Por quê? Porque aqui eu tô tirando aquela marcação que eu tinha feito anteriormente, para deixar um aspecto mais natural ali, né, da minha mão. Volto com a tonalidade, preencho onde eu preciso. Lembrando aqui, a ideia não é ficar uma coisa preta, por exemplo, uma coisa hiper escura. É apenas dar a impressão de que esse dedo está dobrado. Então é muito importante você ir acompanhando ali a referência, tá? Acompanhando a sua imagem que você está tendo como referência para ver o valor tonal dela. Uma dica que eu posso te dar para entender, na verdade, assim, descobrir o valor tonal de uma pintura, de uma referência, você converte ela para preto e branco, mas você não tira, você não coloca o efeito preto e branco, você deve tirar a saturação, porque aí você vai ter o valor tonal real dela. Porque se você acaba colocando um efeito, você não tem o valor tonal correto, tá? Você tem o valor tonal errado. Levemente aqui eu faço
uma sombreadinha para dar a impressão ali do início da unha do polegar. Puxo um pouquinho essa sombra até aqui em cima para dar divisão. Com aquele pincel língua de gato que eu tava usando antes, vou tirar o excesso de tinta. Vou dar uma leve esfumada aqui nos pontos de encontro de luz e sombra. E agora com o tom claro que a gente já tinha usado, vou estar vindo aqui embaixo e dando umas leves pinceladas, porque aí eu vou ter a marcação da minha unha, principalmente nesse primeiro dedo que está mais esticado, tá? Sempre tomar cuidado com isso. Essa é uma pintura que ela não está num tamanho tão grande, a mão não está tão próxima a ponto de a gente trabalhar, por exemplo, texturização de pele, tá? É sempre importante você entender se o seu material, por exemplo, o tamanho da sua tela, o tamanho da sua folha, é o suficiente para você conseguir fazer uma texturização de pele, né? Então aqui o máximo que eu vou conseguir chegar para deixar a minha pintura natural é vir marcando levemente aqui as linhas de expressões das articulações, tá? Então aqui nesses pontos de divisão, principalmente nesses dedos, para dar a impressão que eles estão mais dobrados, tá legal? E a gente vai trabalhar com os pelos também. Só tô colocando um pouquinho mais de gris, um leve tom de sépia, onde eu vejo que é mais necessário. Então ali logo no início aqui da divisão e um pouquinho embaixo, porque aqui ainda tem alguns espaços que vão estar vindo sendo preenchidos com o tom da calça aqui, tá? Levemente mais um pouco aqui no polegar. E agora ali com a minha mão praticamente pronta, eu vou estar trabalhando na questão ali dos pelos. Então com o mesmo pincel ponta gota, o filete, né, que a gente pode chamar, a gente vai vir trabalhando linhas curvadinhas. Só que assim, você tem que entender, pensar, né, que o pelo, ele é um fio curto, não é um fio comprido. Então, tem que tomar cuidado no tamanho que você vai fazer o teu traço para não acabar ficando uma coisa artificial, não parecer um fio muito longo, etc. Lembrando, essa imagem, esse tamanho, não é um tamanho que você precisa estar extremamente texturizado, porque não ficará natural. Então, aqui eu só vou dando a impressão dos pelinhos. Então, eu vou fazendo eles bem levinhos, porque assim eu vou estar sabendo que eles estão lá. Bem curtinho, fazendo a curvatura ali do braço. Tem alguns pontos que eles estão mais escuros, que vai ser aqui embaixo. Por isso que a gente tinha, né, feito aquela base ali mais escurinha. Então, principalmente ali no contorno, né, do braço, costuma ficar mais escurinho por causa do acúmulo, tá? Não necessariamente que é porque o pelo é mais escuro, mas por causa do acúmulo de pelos que acaba ficando mais escuro. Passou branco aqui pra diminuir, pra ficar mais fácil de vocês conseguirem ver. Então, continuo ali com a minha mistura. Vou marcando bem de levinha. Mesmo na parte de iluminação, porque na nossa referência ele tem ainda mesmo nessa parte de iluminação. E aí, o que acontece? Como a pincelada ela vai acumulando tinta, ela fica assim meio marcada. E aí que vai entrar o truque, né? Primeiro eu vou diminuir aqui um pouquinho, que tinha ficado um pouquinho grosso demais. E aí com um pincel limpo, sem tinta, sem nada, vou pegar aqui um chanfrado. Você pode fazer isso com um chanfrado ou com um pincel reto. E eu venho dando uma leve suavizada, bem leve mesmo, é só para tirar o acúmulo de tinta que acaba ficando do próprio pincel, tá? Uma coisa leve, não sem forçar.
Dou umas batidinhas para tirar a marcação excessiva. Porque aí ele fica mais natural, não fica aquele aspecto pesado do fio, né? E fica um aspecto mais, digamos assim, limpo, olhando de longe, não fica aquela pincelada grosseira na nossa pintura, pensando que a nossa pintura é sim uma pintura mais classicista, não é uma pintura que o objetivo dela é ficar grosseira, ela tem o objetivo de ficar natural. Então venho colocando ali pontos de iluminação, onde eu ainda julgo necessário, em alguns pontos aqui na palma superior da mão, para dar essa alongada na mão, né, para dar a impressão sim que está virando. Vou pegar essa mistura que está levemente com vermelho, fica com vermelho, gris, um pouquinho também tem o tom de sépia, que ele puxa ali para um leve arroxeado, tá? Devido à mistura do vermelho de cádmio escuro e o gris de paine. E vou pôr levemente aqui nessa lateral, que ele tem um tomzinho de fundo mais arroxeado. Tons de roxo, verde, azul são subtons de pele. Então, na maioria dos retratos, você acaba usando eles, né? Mesmo que às vezes no início a gente não perceba, mas eles sempre estão lá. Aqui vou dar mais uma sombreadinha ainda aqui, na referência um pouquinho mais escuro. Aqui na parte de cima. Tiro o excesso ali da tinta, vou dar uma suavizada para não ficar pesada. Volto com o meu tom de iluminação. E ainda eu vou fazer mais umas iluminações aqui no meio, para dar um pouquinho melhor a impressão ali das veias. Já dei minha iluminada, vou voltar ali com o meu tom de sombreamento. E vou fazer aqui no meio mais umas pinceladinhas para novamente reforçar a ideia ali dessas veias. Vou estar fazendo também um pouquinho mais marcadinho nas articulações, usando as mesmas bases de tom, tá? Que a gente tem usado no sombreamento inteiro, sem fugir nada. Perceba ali que em alguns pontos tem umas sombrinhas mais marcadas, né? E aqui temos nossa mão, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido. E até o próximo vídeo.